Vou já, bom dia, não, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Vou pedir já para vocês irem ligando as câmeras, que eu quero ver os rostinhos de quem vai ser aprovado no ENAC. Quem não vai, pode ficar com a câmera fechada. Mas quem vai passar no ENAC com folga, aí você liga a câmera que eu quero ver você. Já passei. Bora lá, Jéssica, é isso aí. Quem mais? Carol, muito bem. Leonela, que bom te ver aqui. Heitor, Carlos Henrique. Cadê vocês? A Carol. Larissa tá ligando? Carla, gostei de ver seu tênis. Alguém tá dirigindo para você, é isso. Meu sonho, meu projeto de vida é ter o seu nonato. Um dia eu vou ter o seu nonato para estar dirigindo para mim, me levando para cima e para baixo. A Carla, Danuta, Kelly, como é que estão os boizinhos do seu menino? Tá bem ali, ó, na sala. O filho da Kelly não gosta de carro, não. Ele gosta de vaca e de boi. Ele já viu isso? Adivinha o que que ele tá na mão? O que que tá na mão? Ah, não, agora é outra coisa, agora é um Lego, mas era um boi, agora há pouco. É, Vanessa, Alessandra, Alessandra. Bom, gente, sem mais delongas, que hoje nosso papo vai ser longo, eu vou tentar passar um pouco mais rápido sobre os outros assuntos normais da nossa live, porque eu fiz uma análise detalhada da prova do ENAC. E cheguei a conclusões muito importantes que, se vocês seguirem, eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Tá todo mundo enxergando bem? Deixa eu aumentar aqui que eu quero ver os rostinhos de vocês. Show. Então, o segredo do ENAC. Alguém aqui não é aluno nosso ainda? Porque eu já vi muitos rostinhos. Fala aqui no chat. Eu ainda não conheço notário, é a primeira vez. Ninguém? Todo mundo de carteirinha. Ah, e a Jéssica ainda não é. O Maicon também não. Amanda, fala aí, vocês que são fãs já para eles. Demorou, hein? Show. Então vamos lá, vou explicar para vocês. Então, dentro do Notário, a gente tem um lema muito forte que é juntos somos mais e melhores. Eu acredito demais, demais, demais no poder da inteligência coletiva, de quando a gente ajuda uns aos outros, a gente consegue chegar mais longe. E eu vejo, por exemplo, agora, recentemente não, todos os dias nessa reta final aí de São Paulo, o grupo da prova oral da gente a turma atual que está ativa, eles estão super engajados, se ajudando na documentação e etc. E um ajuda um outro, um lava a mão do outro. E eu acredito muito, porque essa energia que a gente manda para os outros de coisas boas, ela retorna para a gente. E a outra coisa que eu gosto de falar muito é uma história, eu sou de Fortaleza, Ceará, e lá em Fortaleza tem um negócio meio peculiar que parece cidade do interior, embora seja a terceira maior cidade, região metropolitana mais populosa do Brasil. Tem aquelas pracinhas que a gente vai lá e come cachorro quente. Eu gosto de baiano, é baião, tem docinho, tem pula-pula, tem tudo. Então só não tem a igreja, mas nessa pracinha que eu vou. E aí meu pai gosta muito de ir lá com os meus irmãos. E aí eu tava lá um dia conversando com meu pai, e ele já é um senhor de idade, arrumando mil coisas para fazer, para ajudar outras pessoas, tipo o velho e bom sarna para se coçar. E aí eu falei, pai, mas assim, para que é que você está fazendo isso? Você já é um senhor de idade, vai se aquietar. Aí ele pegou, respirou fundo e soltou assim num tom bem professoral. Ele assim, minha filha, entenda uma coisa. Quem não vive para servir, não serve para viver. E quando ele falou aquilo, eu estava num momento muito peculiar, do notário, inclusive, a gente tinha lançado um curso de segunda fase, ia começar, acho que tinha começado, sabe? Estava bem no início, foi um curso muito paradigmático, que dele saiu o primeiro lugar do TJ Goiás, era um curso de segunda fase, do Goiás, de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul, e saiu também de Rondônia, provimento e remoção, enfim, foi um estouro de bons resultados aí, muitos alunos assumiram seu cartório dos sonhos logo depois. E aí isso martelou muito na minha cabeça. Eu gosto sempre de falar todo o início de encontro nosso, porque essa é a essência da atividade notarial e registral. Nós temos que entrar nos nossos cartórios para efetivamente mudar a realidade daquela cidade, mudar a realidade de como o serviço notarial e registral é visto.
Eu lembro de uma aluna que dizia assim: ai, quando eu assumir meu cartório de sonhos, eu vou criar um Instagram para mostrar à população a importância do notário. Não, não é com o Instagram que você vai mostrar a importância do cartório. Não é. Você mostra a importância do cartório fazendo a diferença onde você está. Eu lembro que eu fiz 5 anos de cartório agora, de Castelo das Águas, e a gente fez uma celebraçãozinha nada de extraordinário. Eu mandei mensagem para alguns clientes. E eu recebi alguns depoimentos, alguns, porque foi mais de um, que dizia assim: obrigada por. Era mais ou menos assim: obrigada por ter mudado o respeito com que os corretores eram tratados nessa cidade. Vocês têm noção do que é isso? Por quê? Porque eu, de certa forma, né, como ser humano, respeito, mas também vim do mercado imobiliário. Isso facilitou muito a minha vida. Eu trabalhei nesse, então os corretores eram meus clientes na advocacia. Então eu já sabia lidar com eles e eu sempre tive muito carinho, muito respeito por todos eles. Então é isso, essa é a essência da nossa atividade. Quem não vive para servir não serve para viver. Mas tem uma outra frase que eu gosto de falar também, que é o seguinte: hoje eu estou no meu cartório dos sonhos, estou muito bem. Às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo ainda no notário, né? Eu podia estar viajando, eu podia estar fazendo outra coisa. Por que é que eu estou acordada desde 6 horas da manhã, organizando? Porque eu inventei de lançar o curso do Pernambuco e eu que resolvi fazer as questões novas da oral no formato do Sebrasp. Então, assim, louca, né? Louca. E aí, por que que eu tô arrumando sarna para se coçar, né? Por que que eu não vou atrás de cuidar do meu cartório? Mas eu acho que a minha missão vai muito além, é muito além do cartório. E o que eu quero efetivamente que aconteça com cada um de vocês é que as vidas de vocês sejam transformadas como a minha foi depois que eu assumi o cartório dos meus sonhos. E eu falo não só, lógico, que o aspecto financeiro, ele é normalmente o maior atrativo para os cartórios, né? Outros têm a questão da independência, de você ser o próprio patrão, né? Eu gosto dessa parte empresarial do cartório. Mas quando você está num determinado nível profissional e financeiro, você consegue abundar na sua vida e na vida de várias outras pessoas. Eu vejo assim, realidades sendo transformadas nas famílias dos nossos alunos, etc. Tem uma aluninha não, né? Que a gente chama ela de chaveirinho, que ela é bem pequenininha. Foi nossa monitora, que eu cheguei a fazer uma sessão de mentoria individual, ela ganhou num desses sorteios aí. E aí eu fui rever o que a gente tinha anotado aí há 2 anos atrás, mais ou menos. E uma das coisas que eles, quando assumisse o cartório dela, ela queria dar um emprego para a mãe dela. Eu achei a coisa mais linda. Eu falei com ela, ela disse, não, não dei para minha mãe, porque ela mandou eu pegar o meu cunhado. Aí o cunhado está trabalhando com ela. Então, assim, ajuda a família inteira, enfim. Então é isso. A sua vida e a vida de todo mundo seu entorno é transformada aí pela aprovação do cartório dos sonhos. E é o que eu gosto. Eu adoro quando vocês assumem o cartório, que mandam foto do cartório, sabe? Assim, e eu falo assim, uma outra coisa que eu tenho falado muito é a história de nós sermos titulares de excelência. E a excelência começa desde agora, no momento do estudo. Então, não importa onde você está, você pode fazer a diferença. O meu primeiro cartório foi lá no interior de Rondônia. O primeiro mesmo foi, fiquei só uns 30 dias lá, porque depois teve a escolha, foi num distrito de 2 mil habitantes. 2 mil habitantes. Aí, fiquei pouquinho tempo lá e teve a reescolha logo em seguida e fui para uma cidade de 15 mil habitantes. E eu, antes de ter assumido, fui lá no Brás, comprei aquelas luzinhas bem baratinhas, comprei um bolo cenográfico, montei, peguei ele branco, comprei umas florezinhas assim que pareciam reais e montei um bolo cenográfico, a coisa mais linda. Comprei como é coisinha de, como é que chama? Ah, agora tá meio over, né? Que é aquelas paredes de plantinhas atrás, sabe? Imitando, e ficou lindo. Comprei até um negocinho para personalizar. Eu botava o nome do casal quando eles iam lá, brilhando assim, sabe? Eu preparava ele bem pequenininho no interior de Rondônia. Por quê? Porque eu queria servir bem a população. Porque quem não vive para servir não serve para viver. Mas bora lá, notário. Então, para vocês aí, já vi que tem muita gente que ainda não é aluno do notário. Nós temos hoje cursos em todas as fases, primeira, segunda e terceira fase, e nós temos também uma live sobre audiência de escolha, que eu sou suspeita para falar, porque quem dá ela sou eu e ela é muito boa. E os resultados falam por si. Em primeiro lugar, do TJ Sergipe, um aluno fiel nosso, inclusive foi ele que indicou Chaveirinho para ser nosso aluno, Maranhão também nosso aluno.
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Paraíba, primeiro lugar não foi, mas primeiro lugar na oral nós tivemos alguns. Tivemos 3, 10, 10, 10. Tocantins também, o Fábio Roque, outro dia até. Eu sou tão lavoada que eu nem lembrava que ele tinha sido aluno da gente. Vocês acreditam nisso? E aí o pessoal perguntou qual foi o curso de segunda fase que ele fez, ele marcou um dia e a gente ganhou não sei quantos seguidores, que ele é super, super famoso e conceituado, foi meu professor, inclusive, é uma grande honra para mim. E TJ São Paulo, a gente está aí com muitos alunos no top 10, no top 10. Bora ver aí como é que vai ser agora na reta final. E aí, o que eu gosto de falar, até tem um. Alguém está acompanhando aí os meus stories matinais de pijama? Vocês viram que eu mesmo arrumei, né? Para receber vocês, botei um batonzinho, né? Tô arrumada, tô arrumada. O que eu acho engraçado é o seguinte: eu resolvi colocar um desafio para mim, ainda não comecei, tá? Espero que dê certo. Eu sempre achei que correr era coisa de quadrúpede. Então, eu nunca quis correr na minha vida e etc. E aí eu resolvi, um grande amigo meu me deu de presente um curso XPTO, que um dos desafios é a corrida. E aí eu resolvi colocar isso, né, fazer uma corrida de 5 quilômetros em setembro. Mas eu estava com condromalácia. E aí o que é que eu fiz? Bom, eu preciso ficar com o joelho bom, né, para correr. E preciso aprender a correr da maneira certa. Então, o que é que eu fiz? Primeira coisa, eu fui procurar uma fisioterapeuta. Então, eu estou indo lá na fisioterapia, preparando meu joelho, a gente já está começando os trotinhos, ela fala como é que tem que ser o pé e etc. Então, quando a gente vai começar a correr, a gente começa a estudar como correr melhor, o que é que pode melhorar o desempenho, o tal do pace, né? Tem alguém aqui, tem algum corredor? Fala aqui no WhatsApp, que depois, no WhatsApp não, no chat, depois a gente troca uma figurinha, se eu realmente entrar para essa seita. Aí, ups. Então, quando a gente vai correr, a gente estuda sobre como correr melhor. Por que que quando a gente resolve estudar para concurso, a gente não para estudar qual é a melhor forma de estudar? Me diz aí. A gente simplesmente senta na frente do computador, do livro e começa a estudar. Algum de vocês já parou para estudar sobre como estudar? Porque existem formas e formas de estudar, e algumas são mais efetivas do que outras. E tem inúmeros estudos científicos sobre isso, inclusive eu estou terminando um livro aqui sobre como aprendemos. Até mudei alguns paradigmas, reforcei uns, a curva do esquecimento, mas estou trazendo outras coisas agora no notário. E ninguém, né? Cadê o chat? Eu não estou vendo o chat. Cadê? Está correndo faz um ano, vicia, né? Correr é terapêutico. Nossa, a galera tá na seita da corrida. Achei o chat. Então vamos lá. Aí eu quero contar para vocês a história da Camila. Quem participou do lançamento da Base ao Pódio já deve ter escutado. A Camila é uma amiga minha da faculdade de Direito lá da Federal do Ceará. E ela já foi aprovada no concurso durante a faculdade, um concurso de nível médio naquela época, não, ainda é, acho que foi nível médio. Não lembro muito bem, não. Mas acho que é. E o sonho dela era ser defensora pública. E todas as vezes que a gente conversava, ela lia os livros, sabe aqueles tijolão, penal, processo penal, sei lá, e etc. Essas coisas que o pessoal gosta. Eu não gosto. Mas. E aí ela estudava, lia capa a capa. E ela lia capa a capa. Mas o que é que ela só fazia? Ela só lia o livro. Lia capa a capa, mas ela só lia. E aí eu pergunto, será que apenas ler o livro é suficiente para formar a base e para reter o conhecimento? E aí eu pergunto ainda mais, sabe foi o que aconteceu com minha amiga Camila? Tá repetido aqui? Ó. É, e aí eu coloquei, é porque eu coloquei uma outra pergunta, que teve uma seguidora nossa no Instagram que colocou assim, não, agora eu só estou formando a base fazendo a lei seca. Será que só ler a lei seca você vai formar a base? Eu acho que não. Acho que não mesmo. E a gente vai analisar a prova do ENAC e vai chegar a essa conclusão. E vocês sabem o que foi que aconteceu com a Camila? Quem chuta? Foi o que aconteceu com ela? 5 anos estudando. 5 anos estudando. A Camila estudou por 5 anos e ela não passou em nada. E sabe o que foi que aconteceu com ela? Ela desistiu. Ela desistiu. Por quê?
Porque 5 anos é cansativo. Horário, eu passei aí também quase 5 anos na minha jornada rumo ao cartório dos sonhos. No final da minha jornada, o meu tic-teco, eu não estava usando drogas, não. Até me perguntaram um dia desse se eu usava. Quem usa, não, tipo assim, respeito, temos alunos que usam e etc. Mas não estava usando nada, mas eu já estava usando entrando em piripaque. Em piripaque, em piripaque. E passou 5 anos, ela não passou nada, ela desistiu. Ela simplesmente desistiu. E é o que muitos de vocês fazem, até antecipadamente. Hoje eu recebi essa mensagem aqui, olha que engraçado. Vamos ver se ela tá aí. Não se entrega, não. Ela disse assim, eu não vou fazer, eu disse assim, ela queria fazer a mentoria. Eu disse, não, a gente fechou as vagas na mentoria, porque, enfim, a gente vai lançar o ENAC, enfim. Aí eu não vou fazer o ENAC agora, não, tô começando a estudar agora. Aí eu falei, né, uai, começa pelo ENAC. Ela, não, quero fazer a base primeiro. Aí, como eu já conheço as pessoas, eu peguei e disse assim, ó, 60 dias, presta atenção, vocês têm 60 dias no mínimo até a prova, porque eu tô contando 60 dias a partir do dia 28, tá? Com folga para vocês viajarem na sexta-feira. 60 dias. 60 dias. E se você tiver umas 4 horas líquidas, você consegue estudar para o Senac, é ótimo, que é ENAC, né? Porque eu falo, eu escrevo às vezes falando. E fazer a base em assuntos estratégicos. A pergunta é a seguinte: você quer formar a base ou você não quer se frustrar caso não consiga se dedicar para ser aprovada no ENAC nesse período? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Vocês estão dispostos a parar para estudar e se dedicar aos longos dos próximos 60 dias ou vocês vão continuar com isso? Desculpinha, não, primeiro eu quero encontrar o momento perfeito, eu quero ter lido o livro XPTO de capa a capa, eu quero ter feito 5.000 questões no que concurso. Aí assim eu vou me sentir confortável para poder formar, para poder fazer o ENAC. Aí que eu vou me sentir confortável. Então, assim, o que é que você quer? O que é que você quer? Fabiana, eu vou te contar do meu plano. Então, eu vou falar minha primeira prova de concurso de cartório. Eu já tinha começado a estudar no ano anterior, em 2015, mas eu tinha estudado matérias gerais e eu tinha começado a aprender a formar a base por livros. E aí, minha grande amiga Edila Serra, que hoje é tabeliã e registradora civil em São Carlos, São Paulo, me começou a estudar para concurso de cartório no final de 2015, setembro de 2015, eu tá bom, e quando virar o ano eu vou começar a estudar. E eu comecei a estudar exatamente no dia 4 de janeiro de 2016. O que foi que eu fiz? 4 de janeiro de 2016, eu já estava com os livros na minha casa. Coleção Cartórios, na época. Aí eu estudei os principais livros. Ela falou, ai, Registro Civil de Pessoas Naturais, protesto. E eu estava lá e estudei. E comecei a fazer questões de notariado registral. E eu fui para o Pará e em 20 dias de estudo estratégico, não só lendo a lei seca, tá? Porque quando você começa, você é a primeira vez que você está estudando para cartório, e você vai ler a lei seca e etc., você fica louco. Porque, pelo menos, quando eu fui ler as normas de serviço de São Paulo, no mês seguinte eu não sabia nem para onde eu estava indo. Parecia que eu estava lendo mandarim. Nada. Mas com estudo estratégico, em 20 dias, eu fiz, acho que foi uns 74 pontos nessa prova. Tudo bem, a prova do TJ Pará foi IESES, não é como a prova da FGV. Ok? Mas eu fiz 74 pontos com 20 dias de estudos. Tem que respeitar. Então, tem que respeitar. E aí eu digo aqui para vocês, começando a estudar no dia 28/7, terminando o estudo no dia 26, que a prova é no dia 28, né? Me ajuda aí. No dia 28, nós temos 60 dias. Pega 60 e multiplica por 4 horas de estudos líquidos. Você tem 240 horas. Se você pegar esse livrinho aqui, que por sinal eu estou adorando. Cadê ele? Onde é que eu enfiei ele? Bom, achei. Se você pegar esse livrinho aqui, Lei de Registros Públicos Comentada, que é de 2025, tem vários autores massa aqui de registros de imóveis, ele tem 1.000 páginas. 1.000 páginas. Se você separar para ler numa velocidade devagar, viu? Porque 10 horas por hora é tipo tartaruga. Tartaruga. E você parar para ler 2 horas por dia, ou seja, 20 páginas por dia, você termina em 50 dias. Ou seja, você termina de ler um livro de notarial registral, formando a base com estudo estratégico em 50 dias. Isso se a sua velocidade de leitura for de tartaruga.
Agora, se você quer continuar em atalhozinho, resuminho lá de, sei lá, eu já falei para vocês, resumo é ótimo para quem faz. É muito bom. A gente já teve cursos com vários resumos. Eu fazia os resumos, adorava. Eu estava estudando e fazendo resumo, mas o resumo é uma técnica de estudo. É ótimo para quem faz. Vocês têm que ir formar a base. Formar a base não tem atalho, tem que ir para livros desses. E olha aqui outra coisa, já dando aqui uma das análises do ENAC. A Lei de Registros Públicos foi responsável por 26 questões do ENAC. 26 questões do ENAC estavam dentro da LRP. Dentro da LRP. Aí você estuda um livro desse, forma a base no grosso aí de registros públicos e para completar, já deixa o materialzinho pronto para quando vier a segunda fase, que é a fase mais importante. Vale 5 pontos. Mas bora lá. Então, desistir não é uma opção, né? Todo mundo concorda com isso. Levanta a mão para quem desistir não é uma opção. Quem desistir é uma opção já sai dessa live aqui, porque eu não quero desistentes aqui. Não quero desistentes aqui. Não tem plano B, como eu falo muito para vocês, não tem plano B. E aí eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, de como eu comecei a estudar. Primeira coisa, quando eu comecei a estudar, eu tinha certeza de uma coisa, não tinha plano B. Para o lugar que eu estava, eu não ia voltar mais. Eu tinha decidido sair da advocacia e eu disse assim, eu tava com uma raiva tão grande assim, eu não volto mais, não volto mais. Eu lembro de um episódio que, tipo, eu trabalhava com investimento estrangeiro, eu fiz o contrato todo lindo, bilíngue, bilíngue. Aí as partes desistiram do contrato, o corretor não quis me pagar meus honorários. Mas meu honorário não é de risco, não. O que é de risco é a comissão. E aí eu fiquei com tanta raiva disso, que eu disse assim, eu nunca mais vou passar por essa humilhação na minha vida. Nunca mais vou passar por essa humilhação na minha vida. E eu falo assim, a gente se move pelo amor, a gente se move pela dor, mas quando a gente tá com raiva, aí, enfim, nunca mais. Então, assim, eu fui estudar sem plano B. E aí o meu primeiro insight foi aprender a estudar. Eu contratei uma mentoria na época sobre como estudar. Enfim, era basicamente falava assim, lê esses livros e acompanha. Eu tinha que falar semanalmente o que é que eu tinha feito e o que é que eu não tinha feito. Basicamente isso. É, Durante alguns meses. E aí eu tive contato nesse momento com a teoria da curva do esquecimento e eu aprendi a estudar por grifos. Qual era o ponto negativo dessa mentoria que eu participei? Era um negócio meio que padrão, que não entendia o método de aprendizado individual. Porque, por exemplo, eu sou mais visual, então eu gosto de assistir aulas, principalmente quando é meu primeiro contato com a disciplina. Marfisa, tem gente que odeia a aula, que só gosta de livro. Então, era padrão. Não, não vai ler aula porque a aula demora muito. Ou, não vai ler aula, não vai ver aula porque a aula demora muito. E aí depois eu fui entendendo como é que eu fazia e fui adaptando. E aí o que foi que eu mudei? Eu mudei a forma de estudar as disciplinas que eu nunca tinha tido contato. Afinal, né, eu não queria ser uma registradora do cartório de notas. Quem pegou aí a referência da piada? Essa daqui foi demais, 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 demais. Então, método de aprendizado, a forma como cada um aprende melhor é diferente de estratégia de aprendizado. Então, uma coisa era estratégia, revisar e etc. Outra coisa era o método. Eu entendi que só o livro não funcionava para mim. E aí, tá um pouquinho ruim como é que eu vou dizer, a imagem, mas basicamente, né, tem uns que são mais visuais, outros mais auditivos e outros sinestésicos. E aí cada um tem uma forma de aprender. Por exemplo, eu amei fazer mapas mentais. Amei, amei. Fiz vários. Inclusive em São Paulo, na minha prova oral, eu lembro de me perguntarem sobre união estável e eu fui falando sobre tudo, lembrando de onde estavam as informações dentro do mapa mental. Mas aí é de cada um. Aí, depois, o segundo insight foi, eu entendi que eu precisava formar a base, mas eu ia formar a base em que matérias? Civil, notarial, registral, porque elas estão em todas as fases, primeira, segunda e terceira, e elas são a base da segunda fase. Então, se eu não estivesse bem em civil e em notarial registral, não esquece, esquece. E aí eu resolvi, foquei nos livros e fiz um curso de aulas, na época era o SES, coordenado pela professora Marta, né? Eu acho que foi um dos melhores cursos aí. Acho que ainda não temos um ainda hoje com a mesma carga horária e os professores maravilhosos que tinham naquela época. Foi muito bom mesmo. E era uma carga horária extensa.
E o terceiro grande insight foi a questão da curva do esquecimento, porque não é que você é burro e você estuda hoje e não lembra mais nada amanhã do que você estudou. É porque é cientificamente comprovado que se a gente não faz essas revisões periódicas aqui, a gente vai esquecendo. Então, o Ebbinghaus, ele fala que estudou, você tem que fazer uma revisão em 10 minutos. Não fez? Aí vai caindo. Vai caindo. Eu sei que se você não vai fazendo as revisões, depois de um mês está bem aqui, ó, o seu conhecimento. Bem aqui, lá na rabada, lá embaixo mesmo. Então, a gente precisa fazer as revisões periódicas para o conhecimento ficar dentro do nosso HD. E a outra coisa que eu implantei muito na minha vida foi a história do estudo ativo. E o que é que o estudo ativo fala? Que quando a gente apenas lê, a gente retém 10%. Quando a gente lê e escuta, 20%. Quando a gente vê, 30%. Quando a gente vê e escuta juntos aqui, 50%. Quando a gente conversa sobre o tema, debate, reproduzir, classificar, enumerar e definir, 70%. Reproduzir, inclusive, é uma das técnicas que eu gravei, até falei nos stories matinais aí de pijama e gravei para os nossos mentorados da base ao pódio, que é a técnica da evocação, 70% de aprendizado. Praticar questões de que concurso, segunda fase, curso de prova oral, 80% e ensinar os outros 95%. Então, e tudo isso aqui é científico, tudo que é científico. E a gente acha que só lendo ou só vendo aula a gente vai resolver a nossa vida. Ah, eu tô assistindo um curso de aula. Show, você tá anotando o quê dele? Não, tô só assistindo. Não vai rolar. Você não vai ter material preparado para uma revisão. Porque a questão toda não é estudar, é organizar seu material para você conseguir revisar de forma estratégica na véspera de cada prova. Simples assim. Senão você vai ter que estar correndo uma maratona toda vez de novo. Toda vez de novo. Então, estudativo, as questões e a folha de revisão, que é a nossa metodologia da primeira fase, resumos da mentoria de dissertação, os treinos da oral, enfim, tudo que é curso do notário a gente aplica ativo. E esse sempre foi o nosso diferencial, trabalhar com metodologias ativas de ensino. Então, qual a conclusão que a gente chega aqui nesse cenário? Que não basta estudar, a gente tem que saber como estudar. Então, não basta querer correr, a gente tem que saber como correr para não se lesionar. Então, você começa a estudar e não sabe como estudar, você vai se lesionar. Só que não é uma lesão física, é uma lesão emocional. Porque todos nós, quando temos um resultado ruim, a gente fica triste. Todo mundo. Todo mundo. Quando eu tirava as minhas notas ruins na segunda fase foi meu calcanhar de Aquiles, até eu conseguir superar ela, eu ficava chateada, mas eu olhava assim, ficava com raiva. Eu nunca mais vou errar isso. Eu olhava lá e ia aprender. Depois de toda a primeira fase, eu mapeava todos os assuntos que eu tinha errado e dizia, eu nunca mais vou errar isso. E eu ia lá e mapeava, que nem eu pedi para vocês fazerem. Daí, como é que surgiu a história da mentoria do ENAC e da base ao pós? Pessoal, vou pedir um minuto porque eu esqueci de pegar água para variar. Vocês me dão? Um minutinho? Um minuto. Voltei. Estava no quarto do lado. Então, não basta saber estudar, tem que saber como estudar. E aí, como é que surgiu a história da mentoria ENAC, da base ao pod, etc. Desde que o Notário começou, eu sempre recebi muitos pedidos para mentoria individual. E eu achava que eu não tinha tempo para fazer isso e que eu preferiria ajudar uma coletividade do que ajudar uma pessoa individualmente. Então, eu preferia o impacto a ficar com uma pessoa, porque o tempo é limitado, né? Um recurso limitado para todos nós. E depois eu comecei, e também com alinhamento do meu propósito notário, né? Que é impactar uma geração. Então, eu conseguiria ajudar mais pessoas se eu não estivesse fechado individualmente com alguém. Depois eu fiquei refletindo, porque tinha gente, será que é falta de coragem, crenças limitantes? Não sei o que é que é.
Eu sei que no ano passado eu li um livro chamado Metanoia, que ele fala sobre a mudança de pensamento, e eu fiquei muito reflexiva sobre isso, né? E eu constantemente me questiono assim, será que eu estou fixa num pensamento? Por exemplo, hoje no cartório eu não tenho escrevente comissionado. Notas em São Paulo não ter escrevente comissionado é tipo quase inexistente. Não tem. E aí eu fico pensando, será que eu sou cabeça dura ou será que está funcionando? Eu acho que está funcionando. A gente tem outras formas de remuneração por produtividade, mas não é comissão. E aí a gente tem um time unido em prol de um objetivo comum, que é o resultado geral do cartório, que reflete para todo mundo. Mas eu sempre me questiono se eu preciso mudar o meu pensamento, se eu preciso abrir a minha cabeça. Então, aí eu comecei a me questionar, mas por que não ter mentoria? E aí tem uma frase que eu gosto que diz assim: só vive o propósito quem suporta o processo. Então, a mesma coisa comigo e a mesma coisa com vocês. Só vive o propósito de assumir o cartório dos sonhos quem suporta o processo de renúncia que leva a assumir o cartório dos sonhos. Que a gente vai precisar dizer não para algumas coisas, isso é fato. Não só vive o propósito quem suporta o processo. E eu já tinha até decidido e desenhado essa mentoria em 2024, eu tinha decidido tirar do papel. Porém, eu tive vários percalços em 2024, que foi a obra do cartório, e quem já passou por obra aí deve imaginar os desafios, aí você multiplica. Multiplica, porque a minha foi punk, eu tive que trocar construtor, foi um negócio assim, surreal. Surreal, mas ficou lindíssimo. E aí tem outra frase que eu gosto que diz assim: se quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. Então eu abri a minha cabeça e comecei a me questionar o que a pessoa que eu quero me tornar faz. E é o que vocês têm que pensar assim: o que a pessoa que passa em primeiro lugar no concurso faz? O que uma pessoa que passa entre os 10 primeiros lugares no concurso faz? E aí você tem que se questionar: você está fazendo o que essa pessoa faz? Porque se você está fazendo, você está no caminho certo. Agora, se você não está, você não está no caminho certo. Então, uma pessoa que passa entre os 10 primeiros, com certeza, principalmente na reta final, tem no mínimo aí umas 4 horas líquidas de estudo. Você está tendo? Se você não está tendo, você está só se enganando. Você não vai ficar lá no top 10. Então, eu fiquei me questionando, o que a pessoa que eu quero me tornar faz? Eu sempre me pergunto isso, né? Ah, pessoa que eu quero me tornar fica comendo chocolate todo dia? Só se for fitness, sem açúcar. Brincadeirinhas. Então, assim, né? Então, é isso. E aí eu entendi que eu precisava dividir para multiplicar, e por isso eu convidei a Isabela e a Natália para fazerem parte aqui do Notário nesse projeto novo. Quem não conhece a Isabela ainda, a Isabela é capeliã em Campo Grande, Mato Grosso, é conselheira e etc. E ela é prata da casa, literalmente, porque ela começou a estudar e entrou no Notário e virou nossa monitora, foi nossa primeira monitora. E a bicha era danada, focada. E ela ficou assim muitos anos aí com a gente, fez 100% dos cursos do notário e os resultados dela falam por si. Terceira maior nota na escrita no TJ Mato Grosso do Sul. Em Santa Catarina, ela colocou a segunda, mas foi após recurso, tá? Porque antes de recurso ela estava em primeiro. Tanto que eu sempre falo que ela estava em primeiro, porque eu só lembro da primeira. TJ Goiás também foi super bem na oral. Paraná, São Paulo, enfim, super aprovada. A Natália, então, nem se fala. 10, 10, 10 em prova oral. Quando eu estudava para concurso, eu não conhecia a Natália, mas eu ficava vendo ela sempre lá em cima nas primeiras fases. Ela tirava as maiores notas na primeira fase. Gente, quem é esse monstro? Porque eu pelejando aqui para fazer minhas 70 e poucas questões, a menina fazendo lá 80 e tantas. E eu sou assim, quem é esse monstro que tá fazendo aqui? E aí acabou que o mundo, ela se tornou nossa aluna, a gente se aproximou, né, Nath? Tá aí. E aí, e tá aqui nesse projeto maravilhoso comigo e com a Isa. E eu, para quem não me conhece ainda, né, tem uns novos aí, eu sou tabeliã de notas em Jundiaí, criei o notário aí vai fazer uns 8 anos. Passei em vários concursos, com destaque, fiquei em sétimo lugar em São Paulo, no grupo de registro civil de pessoas naturais, e em 11º em tabelionato de notas, escolhi em sétimo. E fiquei em 13º lugar no Ceará, primeiro lugar na oral, e sexto lugar em Rondônia, primeiro lugar na oral. A Nath também ficou em primeiro lugar na oral, mas ela é tão humilde que ela não colocou isso no currículo dela. Mas eu falo, eu falo. E aí a gente peguei alguns depoimentos aqui, na verdade, eles estão até desatualizados, porque a gente tem vários. Eu devia ter pego os depoimentos de quem passou no ENAC, né? Que foi demais, foi demais.
Mas vou ler rapidinho. Então, aqui foi a galera da mentoria do ENAC. Excepcional, ótimo norte para os estudos. A mentoria foi uma virada de chave. Aprendi como utilizar meus erros a meu favor. Sem dúvida, foi essencial para a minha aprovação. Um incentivo e uma orientação efetiva, carregada de inspirações fundamentadas em propósitos e sonhos. Me ajudou a progredir nos estudos muito rápido. A mentoria ajudou a ter um direcionamento assertivo com foco total no objetivo. Foi uma revolução na minha forma de estudar por questões. Me ajudou a organizar os estudos de modo eficiente, com um cronograma personalizado, indicando também a melhor forma de estudar para obter resultados, além de auxiliar e manter o foco para cumprir as metas. Mostrou principalmente que tenho capacidade para ir além. A Nath, minha mentora, tem um gás, uma determinação, um histórico lindo que incentiva só de conversar com ela. O primeiro encontro foi emocionante e durante a mentoria ela sempre apostou que ia dar certo. Estava presente, puxava a orelha e eu acredito que isso faz toda a diferença. Com certeza muita coisa depende de nós, porém, ter alguém com a energia dela, com o método notário, mostrando como fazer, acreditando nos mentorados, faz toda a diferença. É essencial para quem quer direcionamento, vício em estudar. Vocês já viram uma pessoa viciada em estudar? Vocês conhecem alguém viciado em estudar? Pois é, nós temos eles aqui. Eu espero que em breve sejam vocês. E a mentoria foi essencial, me fez mudar a maneira de estudar e foi bastante eficaz para aquilo que se comprometeu passar na ENAC. Então vamos aqui para o segredo da ENAC, que foi o que eu prometi para vocês. Por que o segredo do ENAC? Porque o ENAC ninguém sabia como ia ser a prova, né? Tava todo mundo naquela assim, ai gente, como é que vai ser essa prova do ENAC? O que é que vai ter nela afinal? Pelo menos era a angústia, a gente não sabia se ia ser muita jurisprudência, o que é que ia ser, enfim. E, uai, peraí, o que é que eu fiz aqui? Segura, vale, nossa senhora, tá aqui. Ai, não, tá certinho. Achava que eu tinha pulado algum slide, mas tá certinho, vamos lá. Então, apresentação de slides. Então, segredo do ENAC. O que é que existe? Vocês sabem já que eu sou contra atalhos. E eu acho que a gente pode até atrás de alguns atalhos em reta final. Então, reta final, a gente usa alguns tipos de atalho e tá tudo bem. Mas dentro de um projeto a longo prazo, a gente não tem como trabalhar com atalho. Então, o que existe? Existe estudo estratégico, existe direcionamento sobre o melhor caminho, porque não adianta eu pegar um livro, dependendo de onde eu esteja, né? E ler de cabo a rabo. Então, por exemplo, eu fiz na minha reta final no meu projeto de Juscelino um estudo estratégico. Eu fui nos pontos que eu sabia que iam ser cobrados. Não sabia, né? Eu achava que tinham potencialidade de ser comprados. E a gente tem um direcionamento sobre o melhor caminho, mas eu falo assim: eu posso dizer o que você tem que fazer, mas eu não consigo percorrer a estrada rumo ao cartório dos sonhos. Só você consegue fazer isso. Só você. Então eu digo, nós como professores dizemos, eu, a Nath fala, a Isa fala, mas só você pode percorrer esse caminho. E aí é isso que eu quero agora. Vou pegar aqui, vou compartilhar com vocês, depois eu mando no grupo para vocês também, o arquivo em PDF que eu preparei. E olha que legal. Então, bora só fazer uma pesquisazinha aqui, ó. Protesto. Eu tenho uma questão de protesto, duas questões de protesto. Eu vou colocar a lei 9492 para ver quantas vezes ela foi cobrada. 7 vezes. Isso aqui, porque protesto também caiu de certa forma tangenciando na parte de direito empresarial. Então, só protesto, 7 questões. E protesto é um negocinho pequenininho de estudar, normalmente. A lei é pequena, 7 questões. Então, cadê? Ai, Jesus. Vamos lá. Segredo inário. Então, nós tivemos letra da lei, vocês estão vendo aqui? Questão 2. Letra da lei, resolução. Questão 3. Letra da lei, protesto. Questão 4. Letra da lei, questão 5. Letra da lei, questão 6. Letra da lei, questão 7. Regularização fundiária. Letra da lei, 8. Letra da lei, 9.
uma resolução que eu nunca li, aquele do material informativo do casamento. Nunca li essa resolução na minha vida. Se eu li, eu não lembrava. Sessão de precatório. Letra da lei. Essa eu errei, sem vergonha. É, registro de imóveis em mais de uma circunscrição. Letra da lei. Tudo letra da lei, gente. Ó, preste atenção. Registro de nascimento. Se você parar para analisar, o grosso da prova, mas eu já vou tirar minhas conclusões. Protesto, CDA, traslado, tudo letra da lei, letra da lei, letra da lei, letra da lei, letra da lei. Vamos colocar aqui só pesquisar só 6.015. Ops, 6.015. Por que que eu não estou conseguindo escrever? 6.6.15. 26 vezes. A resposta estava dentro das 6.015. 26 vezes. E aí pronto. Aí caiu jurisprudência? Caiu no protesto CDA. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. STF, tema 77, responsabilidade civil dos notários. Mas aí não precisava ter jurisprudência, a gente já resolvia de outra forma. Caiu jurisprudência? Caiu mais. Cadê mais aqui? SERP, solução negociada de protesto. Caiu. Questão de maternidade, inseminação artificial, caiu um pouquinho, de homossexuais, etc. Direito ao esquecimento, tem um pouquinho. Algumas coisas tem, mas se você pegar junto, não era tão relevante. E eu lembro da piração na reta final sobre essa história de ler jurisprudência, controle de constitucionalidade, enfim. E aí você vai vendo e o grosso do que caiu era efetivamente letra da lei, das principais disciplinas, que era direito civil e notariado registral. E a outra coisa que a gente percebeu, direito civil e todas as outras disciplinas, as minhas conclusões, foi uma prova vocacionada. Caíram impostos que estão relacionados à atividade notarial registral. Eles não foram perguntar sobre IPVA. Eu não estudei PVA na reta final. Eu estudei os temas afetos à atividade notarial registral. Direito civil, eles pegaram temas pertinentes com a atividade notarial registral. Promessa de venda e compra, validade de escritura, alteração de nome, multipropriedade, inventário, sucessão, hipoteca, exceção de crédito, capacidade para testar. Então, eles foram em temas, não tem aqui perguntando, sei lá, sobre nada de direito das obrigações. Vocês viram? Eu não vi. Doação entre cônjuges, aquisição de propriedade, eficácia do registro imobiliário, incapacidade civil, enfim. Então, quando você olha aqui, as minhas conclusões, aí eu vou voltar para onde eu quero, que é para a nossa apresentação aqui. Então, depois que a gente analisa esse arquivo em PDF, quais foram as conclusões que eu cheguei aqui? Letra da lei, e eu avisei, porque eu falei sobre isso no meu desafio Juscelino lá, 50 anos em 5. Só que não era uma letra da lei pura e simples. Não era uma letra da lei como se foi cobrado no IES, naquela prova que com 20 dias eu consegui 74 pontos, porque lá era a letra da lei pura e simples. Era uma letra da lei formada, cobrada de forma inteligente. Isso significa que se você estava usando um macetezinho para decorar alguma coisa, você não ia necessariamente conseguir acertar. Por quê? Porque exigia raciocínio jurídico. Foi uma prova cansativa. Eu não sei vocês, mas eu saí de lá só o pó da macaúba. Tanto que eu adoro pós-prova, eu não quis nem saber de pós-prova, eu só queria saber da minha cama. Saí de lá querendo correr para Jundiaí, tomar um banho e dormir. Então, para ir fazer o próximo ENAC, a gente precisa saber a letra da lei, sim. Mas a gente precisa entender o que é que tem dentro da lei. Não adianta só ler a letra da lei e achar que vai funcionar, porque não vai funcionar. A outra conclusão que eu cheguei foi prova 100% vocacionada para a atividade. As questões todas tinham pertinência com a atividade notarial registral. Não todas, né? Mas quase todas, a grande maior parte tinha pertinência.
E a jurisprudência, ficou todo mundo na semana véspera, Marfisa, cadê o resumo de jurisprudência? Eu disse, gente, eu não vou ler jurisprudência. Eu estou no meu procedimento de Juscelino, 50 anos em 5 dias. Tudo bem, não foram 5 dias, foram 6. Não vou pagar a jurisprudência, eu não acho que vale 80-20. 80-20, quer dizer, 20-80, na verdade, chama a lei de Pareto, que diz que 20% dos seus esforços são responsáveis por 80% dos seus resultados. E aí, ele começou a observar nas cidades, e, na verdade, quem criou a lei de Pareto não foi o Pareto, foi um engenheiro aí, acho que foi da Volks, não lembro, que analisou que 20% dos erros numa linha de produção de carros eram responsáveis por 80% dos prejuízos, e ele percebeu que esse padrão ia se repetindo. E ao invés de colocar o nome dele como Pareto, entendeu que 20% das cidades da Europa eram responsáveis por 80% da renda, ele resolveu homenagear Pareto. Cultura inútil, né? Mas é que eu achei legal, porque ele não colocou o nome dele, né? Ele resolveu honrar uma outra pessoa. Então, não valia a pena a jurisprudência 80-20, não valia a pena. Eu, nessa reta final, não estudaria jurisprudência, tipo assim, psicopata com jurisprudência, não. Eu iria letra da lei e dominar os institutos. Aí, outra coisa aqui que eu coloquei, até eu tirei do portal dos nossos mentorados. ENAC, 60 de notariado registral, 14 de direito civil, 9 de constitucional. 83% de toda a prova está nessas disciplinas. Se você pegar 83%, coloca aí, calculadora. 83 dividido por 0,7. Ops, não. 83 dividido, não, vezes. Ok. Se você pegar 83% e acertar 70% da prova, tudo bem, 71% dessas 83 questões, ou seja, se você dominar bem esses três assuntos, isso significa que você passa no ENAC. E as outras questões, as outras 17 questões, você vai chutando, que nem eu fiz, porque eu não estudei penal e processo penal, muito menos processo civil. Eu fui no chute. E acabou que consegui salvar algumas. Em conhecimentos gerais nem se fala, né? Ninguém estuda conhecimentos gerais. Então, 83% da prova é direito civil, notarial, registral e constitucional. Para que você vai perder tempo estudando o restante? Eu estudaria ainda, revisaria administrativo, tributário, empresarial, e eu fiz isso. Eu olhei os tributos afetos à atividade, olhei inconstitucional. Eu fiz algumas questões, peguei minhas folhas antigas e estudei uma parte de controle de constitucionalidade, porque a gente sabe o que é mais cobrado em constitucional, a gente sabe o que é mais cobrado em administrativo. Eu disponibilizei para vocês gratuitamente no Instagram do Notário. A gente fez um levantamento de todas as provas de concurso de cartório e a gente fez um ranqueamento das disciplinas mais cobradas. E eu fui estudar de acordo com elas. Eu fui fazer direitos, registro civil de pessoas naturais. Qual a disciplina mais cobrada? Nascimento. Eu comecei estudando por nascimento. Então, dá-lhe questão de nascimento. Ia lá e lia o assunto de nascimento, se eu tivesse com dúvidas, né? Mas à medida que eu fui fazendo, eu fui me lembrando. E aí, como vocês sabem, nosso manifesto contra a epidemia dos atalhos. Mas, em algumas vezes a gente precisa de um atalho, que foi o que eu fiz no Desafio Juscelino. Quem foi que acompanhou o Desafio Juscelino no Instagram? Clica aqui eu. Clica aqui é ótimo, né? Escreve eu aqui no chat enquanto eu tomo minha água. Ninguém? Larissa, Eduardo, Nath, Ju, Danuta, Leia. Então, o que foi que aconteceu? Nessa simbiose legal que é mentor e mentorada, eu tinha me inscrito no ENAC, não queria me inscrever, acabei me inscrevendo numa empolgação no Oba-Oba de galera, e depois me arrependi de ter me inscrito, porque eu não queria fazer nada, porque eu não quero mudar de cartório. Mas tudo bem, me inscrevi nesta merda na época, eu ficava assim, pra que eu fui me inscrever nessa merda? Tava puta. E aí uma mentorada minha disse assim, Marfisa, por que que tu não estuda só essa semana? O que é que tu vai perder na tua vida se tu parar uma semana para estudar? Aí eu disse, é mesmo, né? Aí eu tava em Fortaleza até, tinha ido pro Dia das Mães. Foi Dia das Mães? Acho que foi o Dia das Mães, né? Ou não, ou foi algum outro feriado que teve que eu tava lá em Fortaleza. Não lembro o que foi. Eu disse, é mesmo, né? Então eu vou começar a estudar. E aí resolvi começar a estudar e eu documentei isso
não notaram. E aí foi quando eu comecei essa história de stories de pijama, porque eu disse, eu não vou me arrumar para fazer esses stories para explicar. E eu tô estudando de pijama em casa e eu vou continuar de pijama e, né? E falei the F word. Foi na Páscoa, foi, Leonela? Então foi isso. Ah, foi mesmo, foi na Páscoa, é verdade. Porque aí teve feriado do dia 21, exatamente. Por isso que eu voltei só na quinta-feira, que eu estendi. E aí resolvi documentar isso. Por que é que o desafio Juscelino estudou? Então, para quem não sabe, a última vez que eu estudei para concurso de cartório tem uns 7 anos. Para a primeira fase, os meus arquivos são de 2017, o último arquivo que eu preparei de folha de revisão extraordinária. Então, quase 8 anos, né? 7, 8 anos. Marfise, mas tu é professora de cursinho, tá, gente? Mas eu sou professora de tabelionato de notas. Eu não estou estudando registro de imóveis, não estou estudando protesto, não estou estudando registro civil de pessoas naturais, não estou estudando RTD, CPJ, não estou estudando nada, eu estudo só a matéria afeta a minha atividade. E, na verdade, os meus assuntos que eu estudo mais no dia a dia é gestão de pessoas, é, tipo, é livro sobre produtividade, é metodologia GTD. Então, vai ficar gravado, acho que vai, mas não sei se a gente vai disponibilizar. Mas a gente conversa. E aí, então, não era a minha realidade. Mas por que é que funcionou o desafio Juscelino? Eu fiz 68 pontos no ENAC, fiz 68 pontos. Por que é que ele funcionou? Primeiro, porque eu fiz um estudo estratégico. Eu não simplesmente, eu vou fazer questões de, sei lá, direito penal hoje. Não, eu sabia que direito penal não era relevante na reta final. Então, eu não fui estudar direito penal. Também não fiquei escolhendo de forma aleatória. Então, eu fui pontualmente, nos assuntos que eu queria, que eu achava que era importante, porque a gente já tinha mapeado para os nossos alunos do ENAC. E aí eu disse, vou pegar isso que eu já fiz para eles, né? Que a gente já tinha feito esse mapeamento e vou aplicar. Então, ele funcionou porque teve estudo estratégico, porque o direcionamento que eu dou para vocês, eu dei para mim mesmo, sobre o melhor caminho, começa pelas disciplinas que são mais cobradas. E, naturalmente, um dia eu parei para formar a minha base bem feita. Então, embora eu tivesse muito tempo sem estudar, quando eu comecei a ter contato, aos poucos eu fui lembrando. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz questões de protesto, eu disse, não estou lembrando de nada, não adianta ir direto fazer questão. E aí eu fui reler a lei para ver o que é que eu lembrava, só que a lei está cheia de coisas novas. Mas aí, enfim, fiz lá meu dever de casa. Vou ver controle de constitucionalidade. Cara, eu preciso ler alguma coisa, eu não lembro de mais nada. Peguei o lenzão da OAB, até coloquei assim, que foi que eu fiz? Centenas de questões. Naquela semana eu fiz mais de 600 questões. Coloquei tudo que eu errei ou tive dúvidas dentro da revisão, da folha de revisão extraordinária, e revisei. E peguei folhas de revisão extraordinária de 2017. Inclusive, no caminho do ENAC, eu estava revisando uma sobre patrimônio de afetação. Eu acho que caiu no ENAC, né? Eu lembro que tinha uma questão que eu tinha acabado de revisar. Então, e revisão. Preenchi minha folha de revisão, fiz centenas de questões, usei o lenzão da OAB em assuntos estratégicos e fiz as revisões das minhas folhas de revisão. Em uma semana. Em uma semana. Então, afinal, o que é o segredo? O que é o segredo do ENAC? Qual é a proposta do segredo do ENAC? O que é que nós vamos fazer? Como nós não temos muito tempo e também as nossas mentoras, a gente está super comprometido com o nosso projeto aí da base ao pódio, a gente encontrou uma forma de acomodar vocês, embora as nossas vagas sejam limitadas, aproximadamente aí umas 40, que é o seguinte. Uma coisa que a gente não vai abrir mão é o formulário de diagnóstico individual. Só que agora a gente vai fazer algo mais simples e direto ao ponto, que um formulário que você para preencher com os detalhes que a gente precisa para poder montar o seu plano de estudos individual. E especialmente nós precisamos que você tenha feito seu mapeamento aí das questões que você errou ou teve dúvidas, dos temas macros que você errou para a gente saber onde é que você está bem. Está melhor em civil? Está melhor em, sei lá, né? As disciplinas que você está bem e as disciplinas que você não está bem. Aí a gente vai ter um encontro, uma reunião de diagnóstico de 25 minutos para a gente poder alinhar, enfim, alinhar o seu cenário de acordo com o objetivo do ENAC. E o ideal é que nessa reta final você consiga 4 horas líquidas. Mas filha, não tem. Tem.
tenho certeza que você tem. Só tirar as coisas que a gente fica gastando tempo que é simplesmente inútil. A gente encontra essas 4 horas. Ah, eu não consigo durante a semana, então compensa no final de semana. Mas dá. Plano de decolagem individual, então você vai ter o seu plano de estudos personalizado, individual, alinhado com o seu diagnóstico. E aí, o que é que nós resolvemos fazer aqui? Ao invés de ter a prestação de contas individual dentro do grupo, cada mentorado nosso hoje tem um grupo individual com a gente, o notário, e com a sua mentora. A gente vai fazer um encontro semanal. Vocês vão preencher um formuláriozinho, prestando contas, o que é que fez, o que é que não fez, enfim, com algumas perguntas. E a gente vai fazer esse encontro semanal de prestação de contas ao vivo, em que você vai prestar contas do seu desempenho semanal, das horas estudadas e etc. E vai tirar dúvidas, vai falar qual foi a sua maior dificuldade, qual foi o que, enfim, comemorar as alegrias e as tristezas, por assim dizer, e a gente vai tirar dúvidas sobre estudos e etc. Enfim, eu, a Isa e a Nath. E lógico que se você estiver enrolando e encontrando mil desculpinhas, porque todas as desculpas são válidas, tá? Todas são válidas. Todas, todas, todas. Todas. Todas as desculpas que eu escuto, eu tenho até uma mentorada minha que eu dei uns puxão de orelha nela. Assim, toda semana você chega com desculpa. E elas são todas válidas, eu tenho certeza que você teve que parar para fazer isso, você teve que parar para fazer aquilo, mas até quando você vai continuar relegando seu estudo para segundo plano? Porque eu já falei assim, você pode ter tempo a perder, mas eu não tenho. Eu não tenho tempo a perder. E eu tô pensando em demitir essa minha mentorada se ela entrar no prumo, porque minha hora é muito valiosa. Não é valiosa de dinheiro, é valiosa de tempo mesmo, assim, que o tempo é um recurso escasso. Então a gente precisa do comprometimento de vocês. E a gente tem um portalzinho individualizado, que tem algumas ferramentas para otimizar os seus estudos. Quem é mais tecnológico gosta mais, quem não é tão tecnológico tem um pouquinho de dificuldade, mas a ideia é que seja um local full service. Quem aprende a estudar ama, né, por lá. Mas, enfim, a gente vai explicar como funciona. E a gente vai ter uma aula inaugural e eu também vou fazer uma oficina de formação de base, porque eu sei, Marquisa, como é que eu estudo para formar a base. A gente vai marcar um encontro. Eu estou pensando até fazer um encontro separado, mais longo, e chamar a galera da base ao pódio também. Pegar um texto maior para a gente fazer que nem na mentoria de dissertação, fazer um encontro de umas 2 horas para aprender a estudar, porque eu sei que vocês não sabem estudar para aprender a estudar, colocar literalmente a mão na massa, ler, ver como é que lê da forma correta, como é que grifa da forma correta, como é que a gente otimiza o tempo da leitura, enfim, vou fazer isso semana que vem. E aí, como vai ser o tempo de duração? A gente vai fazer os encontros individuais, né, de diagnóstico ao longo dessa e da próxima semana. Então, a ideia é que até sexta-feira a gente tenha terminado todos, assim, sexta, sábado da semana que vem, termine todos, porque todas as mentorias vão começar no dia 28. Então, a gente vai contar essas 6 semanas aí a partir do dia 28. E aí, vocês ainda vão ter 2 semanas de folga para fazer revisão antes do ENAC. Então, 6 semanas bem estudadas, dá para fazer uma revolução. Eu tive um curso no notário que foi 4 semanas. E eu tive alunos que aumentaram a pontuação do Rio Grande do Sul para Santa Catarina em 20 questões. E eu tenho os prints, tá lá no Insta do notário. Se você abrir e for lá, TJSC, primeira fase, sei lá o que, você vai ver. Esse curso tem uns 6 anos. E uma boa parte dessa metodologia a gente vai trazer aqui. A única diferença é que a gente vai pegar para formar a base em alguns assuntos estratégicos. E aí eu gosto de perguntar, quanto é que vale a sua aprovação? Porque eu acho que às vezes a gente não para refletir isso. Hoje eu vejo que valeu a pena todo o investimento de tempo, de dinheiro, de tudo. E, e eu fico refletindo assim, se eu tivesse, quando eu estava estudando, será que eu poderia ter feito algo diferente para acelerar a aprovação? Eu acho que não, eu acho que eu fui amadurecendo, eu refleti na minha história, né? Eu acho que eu fui amadurecendo em relação aos meus métodos de aprendizado, às minhas deficiências, e eu fui evoluindo no ritmo que eu conseguia. Às vezes eu acho que eu procrastinei em algumas coisas,
Mas o que eu sei é que todos os dias eu estudava, mesmo que fosse um pouquinho, mesmo que fosse 1 hora, todos os dias eu estudava. Então, eu nunca estudei muito, mas eu estudava sempre. Então, eu nunca fui daquela pessoa de fazer 8 horas líquidas por dia. Não. E eu tenho que contar para vocês, a gente passa. Quem faz só 4 horas líquidas por dia. Não precisa ficar se comparando com fulano que não está trabalhando, que está só estudando e etc. Porque todo mundo passa. Eu, eles e vocês. E aí eu gosto de perguntar também, até alguns de vocês responderam, como você vai se sentir depois de assumir o cartório dos sonhos. Porque a gente precisa se conectar todos os dias com o motivo pelo qual a gente está estudando. Todos os dias. Todos os dias. Se conectar com o motivo pelo qual você resolveu estudar para concurso de cartório, como vai ser sua vida depois que você assumir, ajuda a aumentar a sua vibração. Porque motivação é uma coisa que a gente etimologicamente é o motivo para a ação. Então você tem que ter um motivo para agir. Qual é o motivo que você tem para agir? Você tem que se lembrar dele todos os dias. Então, por exemplo, para quem é mãe aqui, você está morta de cansada que neném passou a noite chorando, você queria dormir e ele passou a noite chorando. E ele quer peito e você quer dormir. O que é que você vai fazer? Você vai dar peito, porque você vai ter um motivo para agir, porque você não vai deixar seu neném morrer de fome. Mas ele tá ali, gritando no seu pé do ouvido. Então você tem que todos os dias gritar no seu pé do ouvido para lembrar o motivo pelo qual você resolveu estudar para concurso cartório. Todos os dias. Mas eu gosto de pensar também a sua reprovação. E, como eu falei, a gente se move pelo amor, pela dor e pela raiva. E o meu caso, eu tenho um amigo contemporâneo da faculdade, Pedro Lucas, e ele passou já na PGE no terminando, saindo da faculdade. E na faculdade eu dizia, ou eu vou estudar, se eu estudar para concurso, vai ser só dois. Ou concurso de cartório, ou PGE ou PGM de Fortaleza, porque pode advogar e eu queria aliar a iniciativa pública e a privada. E aí, quando saiu a PGE em Fortaleza, eu resolvi estudar 2 meses antes da prova. Lógico que eu reprovei, mas eu até fui relativamente, entre aspas, bem para a primeira fase, a primeira prova que eu tinha feito. Só que eu fui estudar de forma de atalho, né? Eu não fui formar base, eu não tinha essa maturidade. E depois eu desisti, comecei a advogar fortemente. E todas as vezes que eu encontrava o Pedro Lucas, que eram frequentes, que nós éramos amigos, mesma roda de amigos, etc., eu olhava para ele e eu via nele a minha incompetência, a minha frustração de não fazer o que eu devia ter feito no tempo adequado, porque ninguém passa em 2 meses, né? Tipo, é até ingenuidade minha. Ninguém passa em primeiro lugar em 2 meses, é NAC não, que todo mundo pode passar, mas num concurso como a PGE é super concorrido, da minha ingenuidade, mas eu via nele a minha ineficiência de ir atrás dos meus sonhos. Por quê? Porque eu não estava suficientemente motivada, eu não me conectava com o motivo da ação. E eu decidi que eu nunca mais ia sentir esse sentimento na minha vida. De olhar para uma outra pessoa, ver que ela está numa posição que eu queria estar e eu não estive por um único motivo: por falta de vergonha na cara. Porque se eu tivesse tido vergonha na cara, eu tinha feito o que devia fazer para estar ali. Então eu decidi que eu nunca mais ia sentir aquele sentimento. E esse sentimento é um sentimento que todos nós temos vergonha de falar, mas é o sentimento da inveja. Era isso mesmo que eu estava sentindo. Eu senti inveja, porque o Pedro Lucas estava num lugar que eu queria estar e eu não fiz o que eu devia fazer para estar lá. E eu decidi que eu nunca mais ia sentir aquilo. Então, a reprovação para mim não era uma opção, eu tinha que passar. Mas tem outra coisa que a gente não para pensar, né? E até esses dias parei mais para pensar, porque alguém comentou que concurso de cartório era um concurso mais elitista, e etc. E de fato, né? Imagine fazer prova no Pernambuco agora, a fortuna que é a passagem. Mas quanto mais você vai gastar com passagem, com hospedagem, com curso, com inscrição? Então, é tempo que você investe agora, é estratégia para você parar de investir e começar a coletar os dividendos. Então, você precisa parar para analisar o custo de oportunidade de não se dedicar de forma estratégica aí. E
Para quem fez o primeiro ENAC e não passou, porque eu tenho certeza que quem não passou ficou muito chateado, e eu sei porque eu consolei muita gente mesmo que não passou no ENAC. Como você vai se sentir se passar mais o ENAC e você não for aprovado? Porque aí tem, pode ter também aqueles, como aquela outra possível futura aluna nossa do Instagram, que vai dizer assim, ah, mas eu não estudei tanto. Então é aquele consolo, sabe? Ah, eu não estudei tanto, por isso que eu não passei, então tá tudo bem, então eu não tô me sentindo tão, tão mal. Então, você não quer fazer a base agora de forma estratégica para o ENAC? Por quê? Porque você efetivamente acha que não funciona? Ou porque você está com medo de se dedicar e não passar? E aí eu sei que vocês estão dizendo, fala logo, Marquise, o valor do investimento. E aí é que eu vou correr rápido, porque, como eu falei para vocês, eu abri a cabeça e eu vendi pela primeira vez 1 hora de mentoria individual comigo. E eu vendi e eu o pessoal insistindo, tá bom. Mandei R$ 1.500, a pessoa fez o Pix. Dali uma semana, outra pessoa pediu, eu falei, fez o Pix. Eu disse, rapaz, não é que tá funcionando? Nical Educação é a empresa que eu criei para mentorias. Nical é um nome que, inclusive, tem uma Bíblia que eu gosto de ler, que significa a vitória do bem sobre o mal. E aí, quantos vocês pagariam por esse acompanhamento personalizado e individual? E eu tô falando um acompanhamento personalizado, individual, com quem já subiu o Everest, quem já tá no cartório dos sonhos. Eu, Isa, Natália. Por quê? Porque eu sei que tem vários mentores aí que com certeza têm o seu mérito, mas eles não estão em cartório dos sonhos. E nem foram aprovados em classificações como as nossas. E eu, Marfisa, sempre busquei estudar com aquelas pessoas que estavam na posição que eu queria estar, com aquelas pessoas que tiveram o resultado que eu gostaria de ter. E essa horinha de 1 hora individual comigo é 1 hora só, tá? Eu não faço plano de estudo, nada. Eu só entendo a vida da pessoa em cada uma das fases e traço um planinho. Trago algumas dicas do que elas vão fazer para melhorar. Então, como eu falei aí para vocês, o segredo é que as vagas são limitadíssimas. E quanto é que vai custar? Qual é o valor do investimento? 1.997 à vista ou em até 12 vezes com juros da plataforma. Mas eu tenho outra coisa para falar. Eu vou garantir esse investimento de vocês, pelo simples motivo. Se você fizer tudo o que for proposto e você não passar no ENAC, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E o que é que eu preciso que você faça? 4 horas líquidas por dia, faça as questões que estão no programa, a leitura da lei, as revisões periódicas, participe ativamente dos checkpoints semanais e a leitura dos livros que a gente indicar, né, da forma que a gente indicar para formar a base. Se você fizer tudo isso ao longo dos próximos 60 dias e você não passar no ENAC, você fala comigo. Eu devolvo dinheiro, eu dou em outro crédito para os notários. Porque eu acredito 100% na metodologia do notário. 100%. Eu nunca vi um aluno que efetivamente se dedicou na reta final e não passou. Ainda estou para ver. Ainda mais na primeira fase, porque a primeira fase, eu acho assim, a metodologia da gente imbatível. Então é isso. Vou mandar para vocês o link no chat e vou abrir agora o espaço para as dúvidas. Dúvidas. Vou colocar aqui no chat. E aí, dúvidas? Ninguém tem dúvida? Ficou tudo muito claro? Então tá bom. Ah, Júlia, ótima pergunta. Eu gosto, e é o que a gente recomenda na reta final, o OAB esquematizado do Lenza para as disciplinas gerais, que é esse daqui. E normalmente a gente indica a marca, mas ela é muito grande. Eu acho que talvez a lei de registros públicos comentados que eu estou lendo agora, estou gostando bastante, vou validar ela no final de semana. A gente deve ir nela, tá? Como é que serão os checkpoints? São metas diárias. Primeiros checkpoints. Como é que serão os checkpoints? Serão encontros. Normalmente a gente vai mandar para você um formulário para você preencher. O que você fez na semana, quais foram as suas dificuldades, quais foram os pontos, enfim,
A gente vai explicar, você vai preencher o formulário e a gente vai ter um encontro, já mapeando aí todas as dificuldades de todos os alunos, e a gente já vai trabalhar em cima dessas dificuldades e vamos tirar dúvidas. Às vezes está com dificuldade de, sei lá, em preencher a folha de revisão extraordinária, enfim, alguma dificuldade na semana, a gente vai trabalhar de forma conjunta com vocês, tá bom? São metas diárias. Sim, na verdade, assim, a gente vai traçar um plano de acordo com a sua realidade. Pode ser, Danuta, que você tenha mais do que as 4 horas, pode ser que você tenha menos. Aí, menos, já sabe, né? Perdeu a garantia. Mas se você tiver mais, a gente vai colocar mais. E aí a gente vai fazer um cronograma de estudos e a gente tem uma ordem de prioridade dos assuntos que serão estudados. Então, como eu falei, vamos começar estudando registro civil de pessoas naturais? Vamos. A gente não vai estudar livro E. A gente vai começar por nascimento. Por quê? A probabilidade de cair nascimento é muito maior e ser cobrado mais do que livro E. E por aí vai. Tô falando igual paulista, né? Livro E. Lá no Ceará a gente fala livro E. O livro E. Vocês vão fazer o cronograma dos assuntos mais cobrados? Sim, Larissa, a gente já tem isso tudo mapeado, tá? A Alessandra perguntou: perdi um pedaço na estrada, teremos exercícios do que concurso? Sim, com certeza. Questões vai estar nessa reta final. A ideia é que todos vocês façam aí, no universo desses 60 dias, aproximadamente 1.800 questões. 6 vezes 3. 30 questões por dia dá 1.800 questões. Se eu fiz 600 e consegui meus 68 pontos revisando, imagina vocês fazendo 1.800. É... A data de início conte. Eduardo, qual livro de LP comentada que você indica? Eu estou gostando muito desse, inclusive eu vou até reforçar para os nossos mentorados que querem São Paulo, porque tem muita jurisprudência de São Paulo e etc. Então, ele é mais denso, principalmente na parte de registro de imóveis, que é o calcanhar de Aquiles da maioria de nós. São grandes doutrinadores titulares, que é o Moacir, o Ivan Jacopetti e o Caleb. Então, eu estou gostando, as partes que eu li dele, que eu estou usando ele para fazer as questões da TJPE oral. Então, estou gostando bastante, bastante, bastante. E é um livro de 1.000 páginas. Se a gente fizer um desafio de leitura dele, 20 páginas por dia, apenas, em 50 dias você mata ele. 50 dias. Se você começar amanhã, você termina antes, junto com o curso, junto com a mentoria. A data de início, Eduardo, ótima pergunta. Na verdade, a partir de amanhã vocês vão receber, eu esqueci de reforçar isso, umas 12 horas, porque eu vou reajustar o formulário, os formulários para vocês responderem. À medida que vocês forem respondendo, a Andressa vai mandar para vocês o link para vocês agendarem o horário com a mentora de vocês. Então, agendou com a mentora, ela já vai fazer o plano de estudo. Só que você pode até receber antes, mas nós só vamos iniciar a contagem das 6 semanas, como a gente vai colocar todo mundo junto, a gente só vai colocar o início das 6 semanas a partir do dia 28. Então, por quê? Porque a gente vai ter os checkpoints semanais. Você pode até começar seu plano de estudo antes, mas a gente vai contar como se todo mundo tivesse começado no dia 28, tá? Prof, preciso de uma preparação atrelada ao concurso do Ceará. Conseguimos. Aqui é focado no ENAC, mas se você quiser depois uma para o Ceará, aí você tem que entrar na mentoria da base ao pódio. A mentoria da base ao pódio é outro valor. Então, mas aí você conversa comigo depois que eu te explico como é que ela funciona. Mas aqui a gente fez como é que eu vou dizer assim, um pacotão para funcionar, porque a mentoria da base ao pódio começa em R$ 3.000. E a gente sabe que ENAC muita gente está começando e etc. A gente queria conseguir algo mais acessível, tá? E foi como a gente conseguiu incluir o acompanhamento individual, a mentoria individual, né? O encontro individual com os checkpoints semanais, tá? Serão quantos encontros? Serão 6 encontros de checkpoints semanais, eu acho, né? 6 ou 5 encontros? 5 encontros de checkpoints. E a gente vai ter um encontro para vocês aprenderem a estudar, uma oficina de estudos, de leitura. E a nossa aula inaugural, que eu vou só definir, mas vai ser. Eu tenho que só organizar alguns outros compromissos pessoais meus aqui. Mas vai ser segunda, terça ou quarta. Ainda não sei qual vai ser o dia, mas vai ser um desses dias da próxima semana. Quem já é aluno, tem cupom? Não tem cupom.
Não tem cupom, mas se você quiser entrar na mentoria da base ao pódio, aí você fala comigo que eu abro uma sessão para entrar agora. Vai ter videoaula para embasar a teoria, porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre a prática notarial registral. Maicon, ótima pergunta. E não é curso, é uma mentoria, não é curso. Então a gente não vai ter videoaula. Se você for como eu, que quer formar a base por videoaula, a gente pode indicar, mas não é. O que a gente vai indicar é livro e como ler o livro da melhor forma para você absorver. E como eu te falei, quando eu comecei a estudar, eu não tinha nenhum contato com direito notarial registral. E numa reta final ali de 20 dias de estudo estratégico, na época não era nem tão estratégico, era mais leitura cabo a rabo mesmo. Eu li algumas partes da coleção Cartórios, comecei a ler, fiz muitas questões, etc., e consegui passar. Então eu acredito verdadeiramente que em 60 dias, se eu conseguir em 20, tudo bem, que era IES, era mais fácil. Você em 60 dias você consegue formar a base aí com essas 4 horas por dia. Leonela, preciso passar, não quero me lembrar daqui a alguns meses das parcelas sem ter passado. Ótimo. Tô dentro. Eba, Leonela tá no segredo da ENAC. As metas vão de segunda a sábado ou de segunda a segunda? Depende, se você, porque é individual, né? Você que vai me dizer. Então, por exemplo, nós temos alunos que domingo é inegociável. Domingo é dia da família. Então, a gente, tudo bem. Eu acho que em reta final, o domingo tem que ser pelo menos umas 2 horas negociável. Mas, se você diz que é inegociável, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o domingo goela abaixo dentro de você? Não, a gente respeita. Mas a gente vai tentar puxar outras horinhas para compensar esse domingo que você não vai estudar, tá? Então é isso. Pode Cisa, mostrar a capa do livro de novo? Aqui. Fala, Nath. não dá boa noite a todo mundo, para quem não me conhece aí, né? Iniciando mais um projeto ao lado da Marfisa e da Isa, é um prazer enorme, uma honra. Eu gosto sempre de ressaltar, de estar com grandes gigantes, né? Tá sendo uma experiência incrível. Tenho aí uma mentorada, né, Lé? Super dedicada, na base ao pódio, né? É um projeto que tô amando fazer. Depois, lógico, a gente está agora focado no ENAC, mas quem tiver experiência, os feedbacks, graças a Deus, estão incríveis, É né? mesmo. E falar que quem tiver disposto, vamos, que a gente garante o resultado. Quem tá meio assim ainda nem adianta vir pro time, porque a gente só quer a gente que quer formar gigantes. Aqui é, não, todo mundo sabe, né? Passar para cartório não é que é fácil, né? Mas é mais tranquilo. O negócio é estar no topo. Então, a base do notário é estar no pódio, é estar ali no top 10, né? A gente luta, a gente quer os nossos mentorados no topo, né? Lá na frente, para não ficar naquela de cartório deficitário, né? Aquele negócio de passar para cartório, mas tem que continuar estudando. Então, um prazer enorme. Turma, quem vier aí para o time será muito bem treinado. A gente se dedica ao máximo aí, né? Danuta também já foi nossa mentorada, né, minha querida? E tô aí, a gente está à disposição para o que precisar. Quem já está com a gente sabe que não tem hora, não tem dia. Conte sempre conosco. Esse mascotinho sempre Aí eu ia pede para falar se não ia aparecer. apresentar o Mai. Vai. É, o Nike, ele nasceu quando eu comecei a estudar para concurso, então ele tá aí desde o primeiro mês. E ele sempre pede colo e quer aparecer na câmera. Não sei se vocês viram antes quando eu liguei. Ele fica querendo vir no colo quando eu ligo a câmera, quando eu estou preparada. Aí já estão apelidando ele mascotinho da aprovação, né? É. Já esse é o mascote da aprovação, ele torce por todo mundo. Depois que eu cheguei no meu cartório dos sonhos, eu fui ajudada, falando um pouco do depoimento, pelo meu coach, né? Eu vi a diferença. Eu gosto dessa parte de incentivar, de auxiliar. Hoje eu não estou prestando, hoje eu estou usufruindo daquilo que eu estudei. Então eu sinto como amo a frase que a Mafisa inicia, né? Quem não serve para servir, né? Não vive Enfim. para sempre, não serve para viver. Não, isso aí, porque a gente poder ajudar o próximo, ver o próximo conquistando também, vendo a lista, porque eu lembro, na minha época, o olho da vaga, né, era sempre primeiro, 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 todo mundo. Então, ver vocês conquistando isso, ver meus mentorados conquistando isso, como foi no ENAC 1, né, quem se dedicou realmente, deu esforço, estava lá na frente, mais do que 70, né, tivemos aí 78, 75.
Tive uma pupila que era como se fosse eu, né? Marcando 73 na primeira prova dela do ENAC, de cartório, inclusive, né? Então, assim, se está disposto, pode confiar que vamos firmes aí no seu propósito. Vai dar bom, vai dar bom. Bora lá as outras perguntas. A Nela mostrou o livro capa a capa. A Ju, ai, que ótimo agora que você é notário. Vai viciar, hein? Já aviso. Pode mostrar os livros indicados. Então, eu vou só bater o martelo nesse final de semana da Lei de Registros Públicos e o lenzão da OAB. Mas ela não é suficiente, porque a gente precisa trabalhar notas e protesto ainda, né? Que não tem aqui. Mas aí depois a gente pega outros livros. Começar dia 28 para quem vai estar em viagem. Fique em paz. Se é para colocar um dia para terminar, depois não tem problema. Adapta o plano de estudo. A gente não vai brigar por conta de um dia. Checkpoint Charlie em Berlin Fields. Não sei se eu peguei a referência, Leonela. Explica para mim. Você consegue passar esse calendário das aulas ao vivo? Andressa, possivelmente a gente vai fazer os encontros todas as semanas. Eu acredito que eu vou colocar as quartas-feiras, que eu acho que é o dia mais fácil dentro da minha logística pessoal, porque segunda-feira é lotado, terça é lotado, aí quarta é o dia que eu respiro, aí quarta é o dia que eu faço meus, como é que eu vou dizer assim, meus compromissos pessoais comigo mesma. Então, possivelmente vai ser quarta-feira, mas vou organizar. Ou vai ser segunda, terça ou quarta. Quinta e sexta não, né? Mas segunda, terça ou quarta, a gente vai ter esse encontro aí de 1 horinha à noite, tá? Nádia disse, fez 35 pontos no ENAC 1, acha que nesses 60 dias dá para dar um gás e obter os 60? Com certeza absoluta. Eu não tenho nem dúvidas, Nádia. É o que eu te falei, eu tenho tanta segurança que eu coloquei aqui. Você viu? Vou até mostrar de novo. Eu tenho tanta confiança no método, tanta, que se você fizer, cadê aqui? A modo apresentação que se você fizer tudo que for proposto e não passar, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Se você estudou as 4 horas líquidas, se você aprendeu a fazer a leitura dos livros para formar a base e leu eles, se você participou dos checkpoints semanais, se você fez as questões, as 1.800 questões aí que a gente vai propor. E, cara, não tem como. Não tem como. Só se você disser que está fazendo as 4 horas líquidas, não está fazendo. Estuda indo para carochinha. Paloma, quer entrar na base ao pódio? Fala comigo no privado, que agora não é o momento da base ao pódio. A base ao pódio, qual é a ideia da base ao pódio, para quem quer, né, só para explicar? A base ao pódio, ela é uma mentoria individual focada no seu próximo objetivo. Então, nós temos pessoas que estão com a gente focando em Minas, que sabe lá quando... Temos pessoas focadas no 14º concurso, temos focados no Ceará, temos... Então, é de acordo com o seu próximo objetivo, que pode ser o ENAC ou pode não ser, mas ela começa a partir de 3 mil reais o programa de 2 meses e é 5 mil reais o programa de 5 meses, tá bom? Mas se você quiser, fala comigo no privado que eu te explico depois. Só que eu não sei se eu tenho que ver com as meninas, porque a agenda da semana que vem está dedicada aqui para o segredo do ENAC. Então, por isso que a gente parou as vendas da mentoria da base ao pódio esses dias, porque sempre entra um aluno por semana, mais ou menos, procura a gente e a gente acaba explicando, tá? Heitor, eu tô gostando muito da parte de registro de imóveis, tá? Muito mesmo. Então, as outras eu ainda não li, mas registro de imóveis eu acho que vale a pena estudar por ele. Vale mesmo. Não tá conseguindo acessar o link? Uai, não tem o link da base ao pódio para ver. A gente explica numa conversa de WhatsApp, normalmente. Eu fico falando assim, como vendedora, eu sou uma ótima tabeliã. É, Teve uma história que foi muito engraçada, que teve um aluno nosso que, qual curso que eu vou fazer de segunda fase? Aí ele disse assim, faz notário. Ele disse, aquela seita que não tem site, que ninguém responde o WhatsApp, que não sei o que, sabe? Aí eu contei um dia isso numa live assim, de alunos, numa aula inaugural. Até hoje os alunos assim, só a galera da seita, pessoal. Porque na prática os alunos, eles vêm no boca a boca, etc. Então a gente não tem o link, tá? Mas basicamente é um pouco parecido com isso. A diferença é que na base ao pódio vocês têm reuniões mensais com as mentoras. Nesse daqui nós não vamos ter, nós vamos ter a reunião inicial e o resto vai ser em grupo. E o objetivo o plano é alinhado de acordo com o seu objetivo. E a gente tem as cobranças individuais
dentro de um grupo individual de WhatsApp. Mais ou menos isso, mas o grosso é parecido. As principais diferenças são essas, tá? Leia, quem já está na base Alpod, você vai pedir para sua mentora adaptar seu plano de estudos para o ENAC, tá? Não precisa entrar aqui, não. Você já está na melhor mentoria da gente. Você já está assim na Champions League. Para quem está começando agora e ainda não tem muita base em notarial registral, é mais indicada a mentoria ou aulas? Gessé, eu quando comecei a estudar, como eu te falei, eu comecei com mentoria, eu não fui para aulas. Então, tudo depende da sua forma de aprendizado. Eu não tenho como falar previamente. Mas dentro da base ao pódio, a tua mentora vai conversar com você e vai entender o seu contexto e vai dizer, não, vai ler livro, mas você precisa ver aula, então vê isso daqui, sabe? Mas eu acredito de verdade que quando eu comecei e passei em todas as primeiras fases que eu fiz, antes de começar a fazer aula, porque eu só fui fazer aula um ano depois, eu acredito que você consegue sim ter um bom resultado no ENAC se você estudar de forma estratégica, do jeito que a gente vai ensinar, tá bom? Manda o link do curso. Obrigada, Carol. O PDF das questões vai estar no grupo? Ah, vou colocar aí o PDF da análise, né? Coloco sim, tá? Oi, Andresa. Tô dentro. Opa, iPhone 13. Por sinal, vai sair o iPhone 17, hein? Estava vendo, porque quando eu resolvo mudar de iPhone, eu só mudo em números ímpares. Então, se eu for mudar, vai ser só no ano que vem que vai estar mais barato, porque agora ele vai estar muito caro. Então, no ano que vem eu compro um ímpar, que é que vai sair o par. Os cadernos sistematizados podem substituir o Lenza? Com certeza, Larissa. Com certeza. Que vocês já têm, que são mentorados da Nath, né? Que ela gosta bastante dos cadernos sistematizados. A questão é que acho que os cadernos sistematizados não é no tamanho deles. O Lenza é menor, então, sei lá, por exemplo, administrativo, são 50 páginas. Precisa entender. As aulas semanais foram chamadas de checkpoint. Existe um local famoso em Berlim que se chama Checkpoint Charlie. Era um posto do lado oriental e do lado ocidental. Checkpoint notário é a travessia entre o lado reprovado e Nossa! Essa daqui eu vou até printar, porque, ó, cultura inútil e só que útil. Que nem a minha do Pareto. Gostei, viu? Essa Leonela é cultura. Vanessa, Eva, Vanessa, seja bem-vinda ao Segredo do ENAC. Qual a assinatura ideal do que concurso? Tem vários tipos. A intermediária, não pegar tão básica nem a tão alta, a do meio é suficiente. Por quê? Porque a do meio você tem questões ilimitadas e você consegue ver, às vezes, por exemplo, lá, vou fazer questão de constitucional, aí errei, aí às vezes tem umas aulinhas lá pequenininhas, rapidinhas, que você consegue ver e entender o instituto. Eu gostava bastante quando eu usava. Meu marido também é advogado e está querendo iniciar os estudos. Ele tem 30 anos de formado, está perguntando se teria um bom começo para ele também se seguisse meu cronograma e tentar o ENAC. Olha, Gabriel, eu acho que sim. Dois em um? Eu não tenho problema. Eu já tive caso de aluno que comprou o casal, mas para que é que vocês compraram os dois? Basta comprar um, o outro faz junto. Acompanha, né? Mas quem é que vai fazer o checkpoint? Você ou ele? Tá? Eu acho que sim, com certeza é uma. O que é que eu posso dizer para vocês? Se eu tivesse começado a formar a base, a aprender com quem sabia estudar para concurso, eu teria ganhado muitos anos. Então, por exemplo, na minha história, principalmente para quem vai para a segunda fase, eu demorei para aprender. Eu demorei para aprender a estudar para a segunda fase. Eu só fui aprender a estudar para a segunda fase, tipo, uns 2 anos depois. 2018. Não, não, um ano e meio depois que eu comecei a estudar. Eu não sabia estudar para a segunda fase. E foi só ali que eu fui aprender. Eu fui atrás de tudo que era curso. Eu aprendi as técnicas e trouxe hoje todas para o notário. Melhorei e etc. Enfim, é isso, tá? Olha, é porque a Marta, eu tenho a Marta aqui, mas vamos lá. 1.000 páginas versus 3.000? Não, são 1.800 a Marta, né? É. As letras são até maiores. Bom, não consigo opinar exatamente agora. A grande questão é que a legislação notarial da Marta, ela tem protesto, tem a lei dos notários registradores, ela tem outras leis que nós não temos aqui na lei de registro dos comentários. Mas eu, Marfisa, se eu fosse estudar registro de imóveis hoje, a parte da LRP, eu estudaria por aqui. Porque são registradores super atuantes nas suas áreas, e referências, e autores
de vários outros livros. Então, eu iria por aqui. A Marta é excelente, excelente. Porém, como eu sou de São Paulo, e eu gostei muito daqui, vi várias decisões daqui, concatenadas e etc. Então, eu gostei mais daqui, tá? Fez a primeira fase, quando a gente do 12º, com pouco tempo de estudo, e acertei 60 questões. E me arrependi de não ter feito o 13º. Fui atrás de uma certa mentoria famosa e não vi grandes resultados. Olha aí. Não sei qual é essa mentoria famosa. Espero que um dia a gente seja famoso com resultados, né? Enac, acertei 46. Você acha que dá? Com certeza. Com certeza. Me dê 4 horas por dia durante os 60 dias. Que eu tenho certeza que você vai fazer a diferença. Maicon fez a inscrição e agora alguém entrará em contato. Maicon, em princípio, se você fez a inscrição, você deve ter recebido uma mensagem automática no seu WhatsApp para você entrar dentro do grupo do WhatsApp. Aí amanhã a gente vai mandar o formulário dentro do grupo, que eu quero fazer uma revisãozinha nele. A gente vai mandar o formulário dentro do grupo e vocês vão preencher. Depois que vocês preencherem, a Andressa vai entrando no contato individual com cada um de vocês para agendar com a sua mentora, tá? Essa leitura do livro, teremos que adquirir o livro, como funciona? Com certeza, né? Não tem como mandar o livro para você. Você tem que. Aí também não vale, porque eu sei que tem aí. Vou até parar de gravar agora. Eu sei que tem numa.